A minha mãe, Rafael, teve uma vida muito sofrida e perturbada. Ninguém servia a Cristo. E depois que eu me converti, eu comecei a entender o porquê do sofrimento da minha mãe. Muito sofrimento espiritual que refletia na sua vida física, em casa, com os filhos, na sua relação com os filhos, com as pessoas. Era uma perturbação espiritual, mental, psicológica. E depois que eu me converti, o Senhor foi me preparando e me mostrando que tratava-se de espíritos malignos que estavam atormentando a minha mãe. O Senhor foi me preparando, me capacitando, me levantando, e depois que Ele me confiou esta unção que despedaça o jugo em nome de Jesus, que é através da palavra do Espírito Santo, a última vez que eu estive em Santa Maria da Vitória, Bahia, no ano de 2015 mais ou menos, foi o dia decisivo em que o Senhor me usou para ministrar a libertação sobre a vida da minha mãe. Para você ter ideia, Rafael, a minha mãe estava debaixo de opressão maligna. E naquela noite, fiquei de meia-noite, 0 horas, até 5 horas da madrugada, expulsando espíritos malignos, demônios da vida da minha mãe. Fiquei cansado. Amanheci como um bagaço da cana. E no início do outro dia, ela continuou sentindo mal e continuei guerreando em favor da libertação dela. E ela foi liberta para a glória de Deus. Ela esteve na minha casa em janeiro e fevereiro de 2018. E ela ficou praticamente 2 meses na minha casa, num quarto separado. Quando foi no início de 2019, janeiro de 2019, de madrugada, meu filho, Israel, que na época tinha 8 anos, gritou no quarto: pai. Eu saltei da cama, corri até o quarto dele e disse: que foi, filho? Ele estava sentado na cama dele e disse: pai, eu vi um caixão. Eu vi um caixão, pai, marrom, pai. Naquela hora, eu orei com meu filho de 8 anos e disse assim: meu Deus e meu pai, se for algum laço de morte da parte do inimigo, que seja cortado agora contra a vida dos nossos parentes e familiares. Mas, pai, se for o Senhor que está me avisando que vai recolher um dos meus, eu só lhe faço um pedido: prepara e leva salvo para o paraíso a encontrar com Jesus Cristo. Isso foi em janeiro de 2019. Quando foi no dia 21 de março, eu recebi a notícia: minha mãe, Santa Maria da Vitória, por volta de 1 hora da tarde, deixou a terra dos viventes e partiu de encontro ao Senhor. Eu fui para a Bahia, vesti esse mesmo terno. Mas antes de ir para a Bahia, ajoelhei na sala de casa e disse: pai, me reveste, me capacita, me dê poder, porque chegou a hora de ir pregar para aqueles que estarão em volta do corpo da minha mãe. E eu preciso anunciar o princípio da vida. Chorei o que tinha de chorar ali em casa e fui para a Bahia. Quando eu cheguei lá, Rafael Fialho, fiz o culto fúnebre da minha mãe, dia 22, cantando hinos e pregando a palavra, e as pessoas chorando e ouvindo que Jesus é o único Salvador. No dia 23 de março, dia em que minha mãe entrou em trabalho de parto para me dar à luz no dia 24, dia 23 de março, eu estava sepultando o corpo da minha mãe, Alice Rosa do Prado. Foi um dia de dor para mim, para os meus irmãos, para os meus sobrinhos, parentes, amigos. Dia 23 de março, no dia que ela entrou com dores de parto, nós estávamos sentindo aquelas dores. Ao sepultar o seu corpinho e a depositar no pó da terra, porque chegou o pôr do sol para ela. No dia 24, que é o meu aniversário, aonde eu estava lá em Santa Maria da Vitória, no altar da Assembleia de Deus, pregando a palavra de que Jesus é o único Salvador. No dia do meu aniversário. Sepultei ela no dia 23, no dia 24 eu estava no altar da igreja onde ela congregava, pregando a palavra de Deus.
Voltei para Senador Canedo. E após uma semana foi que caiu a ficha. E eu entrei naquele quarto onde ela passou 2 meses comigo. Os últimos dias que ela passou comigo. 3 horas da tarde eu me prostrei com boca no pó. E aos pés de Jesus eu comecei a chorar. Mas não de desespero. Eu comecei a chorar aos pés dele porque essa foi a vontade dele. Não pedi nada a Rafael Fialho, não pedi nada para ele. Apenas chorei a saudade da minha mãe, ante os cabelos dos pés do meu meigo Nazareno, 3 horas da tarde, no mesmo quarto que ela passou 2 meses na minha casa. Fui dormir à noite, e conforme ele me mostra tudo à noite, quando eu fecho os olhos, o que foi que eu vi? Eu me vi dentro do quarto onde ela passou os seus últimos dias de vida comigo, na minha casa. Eu me vi sentado na mesma cama que ela dormiu, na minha casa, com ela no meu colo, com a sua cabeça rumo para o pôr do sol. E o sol estava se pondo naquela visão. E eu disse para ela: mãe, chegou a hora, agora é só render o seu espírito, porque Jesus está te esperando. E eu vi naquela visão ela partindo dos meus braços para os braços do meu meigo Salvador Jesus Cristo. No pôr do sol eu entendi, quando o sol se pôs para Alice Rosa do Prado. Aí eu entendi que de fato ela está com ele. Isso me confortou, eu sabia que ela estava com ele, mas ele fez questão de me mostrar como um conforto. Tu és meu servo, tu és meu Jeremias, tu és meu evangelista. Você é um vencedor. Você pleiteou, você guerreou pela salvação da sua mãe, e ela está comigo. Eu fiquei muito feliz com isso.